Porque nada contra os pastores. Não, nada contra. Porque, assim, É o peso eu da vi, responsabilidade. assim, ó, eu sempre fui amigo dos meus pastores. Se você sentar com o pastor William Alvarenga, o pastor Manuel Soares, eu sempre fui amigo deles. Então, assim, eu vi o que o meu pastor William fazia pela igreja, pelo povo, e o povo era ingrato. É, isso tem muito, né? Eu tive a oportunidade de 4 anos, o Infelizmente. pastor Manuel Soares, eu e mais alguns irmãos, o irmão Filinto, o irmão Noêmia, e mais alguns irmãos ali, poucos números, de estar 5 horas da manhã com o pastor Manuel, e quando era 6h30 eu catava minha bicicletinha para o Autopan, na época era a Verticom, ali na entrada do Iate Clube de Americana, eu ia de bicicleta e não perdia uma oração de manhã. Esses 4 anos do período do pastor Manuel, eu sempre fui amigo dele na oração. Então eu tive a oportunidade de ver o povo massacrar o pastor Manuel, mas ele estava na manhã e teve uma certa manhã que os dois cotovelos dele começaram a sangrar no banco do meu lado. E ele orando e chorando pelo povo. Que coisa. E o povo massacrando ele. E aquele sangue corria assim e começava a escorrer no banco. E ele dizia, filho, olha como é que está de tanto orar. De tanto orar. Mas eu não vou parar de orar. E até hoje. Então, assim, são raízes que nós temos. E hoje me dói, o pastor de Campos. Eu comento muito na igreja, me dói. Porque a igreja hoje está de pé por causa de Cristo. Mas a igreja, ela está com a porta aberta por causa dos nossos pais lá atrás. Sim. Que hoje essa geração quer destruir. Não querem. Essa geração quer destruir. Então, quando eu olho assim, pastores distorcendo a palavra, jovens, né, institulando pastores, distorcendo as coisas, porque minha mãe era do ciclo de oração, foi disciplinar com um corte de cabelo, gente, mas foram salvos. Não mexe no que está lá atrás. Não mexe. Para que hoje o Belém estivesse com a porta aberta, precisou 2 homens comer batata crua na praça. Passar fome. Hoje o cara quer comer bife e se achar melhor que todo mundo. Exato. Então me dói isso, a pessoa querer destruir aquilo que foi conquistado com sacrifício. E a Bíblia diz, né? Não remover os limites já estabelecidos. Sabe? Porque não é para matar, é para dar base. É para dar base. Então, não entendem as coisas. Então quando eu olho, que vem fácil. E quando eu olho assim, ó, pastor Antônio Munhoz, quanto aquele homem não lutou? Pois é. Eu tenho uma referência tão grande daquele homem que eu pude ver. Ele, a irmã Dozinha, a primeira esposa dele que faleceu, depois veio a irmã Dozinha. Quantas vezes eu não vi irmãos ali chegar com um carro zero no guincho e dar para o pastor Munhoz, presentear o pastor Munhoz vender para comprar terreno para fazer igreja. Amor à obra, né? Quantas vezes eu não vi isso? A irmã Dozinha levantar e eu vendo o meu para dar material. Quantas vezes eu não vi isso? O amor à obra. É que isso aí as pessoas não veem e não falam. E eu falar para você, hoje eu não vejo isso. Entendeu? Isso é raro. Tá entendendo? Hoje, eu vejo companheiros me chamando e falando assim, irmão, você está fazendo errado. Quando fecha o livro da igreja, o primeiro é o seu. Não, o primeiro não é o meu, o primeiro é da casa do Senhor. Sim. Porque o Senhor está em primeiro plano. Eu bato muito em cima, porque, irmão, se a gente pegar, né, uma coisa chama a outra, bem rapidinho. Eu vejo muito bater sobre Malaquias, mas se a gente estudar o livro de Malaquias, aquela lei ali não é para a igreja, é para os anciões, que é eles que estavam roubando. Sim, Eram eles que em vez de cuidar das viúvas e dos órfãos, estavam roubando para eles mesmos. E as viúvas e as órfãs estavam sendo abandonadas. Agora hoje nós vemos líder pegando esse texto e jogando para a igreja como se a igreja tivesse culpa. Não. Que a igreja é a ladrona. Você está entendendo? O povo de Israel, aquele momento, aquela época, aquele contexto. Então... E Malaquias, ele traz o relaxo. O povo vendo o sacerdote tratando a obra de Deus com relaxo, começaram a fazer o quê? Começaram a trazer um carneiro aleijado, carneiro cego. Eles começaram a relaxar. Melhor não ofertar. Por que eles começaram a relaxar? Porque Paulo diz assim, que a igreja, ela é o espelho do líder. O que o líder faz, ela reflete. Se o líder vai de qualquer jeito... Você está entendendo? Então, assim, eu lavo as minhas mãos pela cidade de Alves Florense, que nós abrimos a igreja através do pastor Benedito, a Igreja Assembleia de Deus Renovada de Paranavaí. Sim. Depois veio o pastor Davi, nos abraçou com a Assembleia de Deus Um Novo Tempo.
me deu a posse de pastor presidente daqui, e nós passamos o nome à Igreja Ministério Novo Tempo. Então, assim, eu lavo as minhas mãos, aquilo que eu aprendi e aquilo que a Bíblia me ensinou, eu passei para o povo. Eu passei para o povo. Só que nenhum pastor chegou na nossa igreja e diz assim, pastor Jonatas, 14 anos eu aprendi errado e hoje é difícil colocar em ordem. 14 anos eu aprendi errado e fiz errado. Hoje para consertar é difícil.